Queridos amigos, que alegria mais uma vez apresentar esse programa pela TV A Caminho da Luz, que é o programa Estudando as Obras de André Luiz, da lavra mediúnica do nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier. O livro é Missionários da Luz. E nós estamos no capítulo 6º, que foi dividido em 3 programas. Hoje será o último programa. Você se lembra que no programa anterior, nós estamos ainda estudando o caso daquela obsessão daquele jovem que tinha um desregramento sexual pela qual 2 espíritos o acompanhavam. E nós vimos no último programa em que, quando ele adentrou a sua casa, as 2 entidades ficou para fora. Lógico, ficaram indignados, chateados. André Luiz e Alexandre entram para acompanhar e vai até a porta do quarto. E então aquele jovem entra e quando os 2 vão indo embora, nós vamos ver agora um outro acontecimento muito interessante, que é da esposa que estava deitada. A casa estava iluminada porque aquela moça, que era esposa desse jovem, era uma cristã. E ela então orava com muito fervor, fazia o evangelho no lar, ela tinha uma fé esplendorosa, e isso fazia com que a casa estivesse sempre iluminada. E nós vamos ver agora como é que é, então, essa irmã em desdobramento. Ela vai de encontro com Alexandre e com André Luiz, vai fazer um convite a eles. Veja que coisa bonita que ocorre. Mas antes disso, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar mais um programa, estudando as obras de André Luiz. Os amigos que estão nos acompanhando de algum outro meio que não seja o YouTube, se inscreva no canal youtube.com/TV A Caminho da Luz e ative a função do sininho, que é para receber as notificações. O seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento e a sua inscrição são muito importantes para todos nós. Não deixe de os fazer. Dando continuidade no capítulo 6º, a oração. Uma senhora muito jovem, em que percebi imediatamente a esposa de nosso companheiro, desligada do corpo físico, em momentos de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, exclamou jovial: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem, desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. Interessante, André, é que passagem bonita, não é? Então ela diz a Alexandre, um espírito de alta envergadura espiritual, acompanhando aquele médico, que foi um grande médico na Terra, Dr. Carlos Chagas. Ela disse para Alexandre: não, Alexandre, não vá embora já não, entre, para que nós possamos orar junto nesse templo de paz e de oração. Olha que coisa bonita. Voltamos a repetir aquela história de que quem faz o ambiente da nossa casa e o ambiente psíquico do nosso pensamento somos nós. Não vamos nos esquecer disso. É verdade. Nós estamos de posse do rumo que estamos dando à nossa encarnação. Continua. Ingressamos no aposento íntimo e, de minha parte, mal continha a surpresa da situação. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de imensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética, ligando a alma de nossa nobre amiga à sua forma física, placidamente recostada. Ele consegue então ver, porque, vamos relembrar, ela estava dormindo, o marido entrou no quarto, deitou de uma maneira para que ela não acordasse,
ela estava conversando com Alexandre e com André Luiz em estado espiritual, e o que chamou a atenção de André Luiz foi que quando ela convidou os dois para entrar no quarto, André Luiz percebeu que havia uma luminosidade muito grande naquilo que nós chamamos de liame. O que são os liames? Os liames são aqueles cordões que ligam o nosso corpo físico ao perispírito. Quando nós dormimos, os liames são afrouxados. E o único liame que permanece interligado é o chamado cordão umbilical. Aquele mesmo que Paulo, em uma das suas cartas, diz tratar-se do cordão prateado, quando ele tem um sonho e ele percebe que ele estava interligado ao seu corpo, mas que estava fora do corpo, e que ele tinha um cordão que ligava o seu umbigo, e era um cordão prateado. Então nós vamos ver isso nas cartas de Paulo, né? Então André Luiz percebe que o que lhe encantou foi a luminosidade desses cordões que ligavam aquela irmã até o seu corpo. É verdade, nós vemos que naquele quarto era saturado de energias positivas e lá não entrava qualquer espírito. Nós temos que entender que quando você ergue o padrão vibratório, aqueles espíritos que estavam acompanhando este nosso irmãozinho, ainda invigilante dos pensamentos e dos desejos, ali não se adentravam, eles ficavam lá fora. Quando ele saía da sua casa e tomava a via pública, era aí que ele era assediado pelos irmãozinhos de um teor psíquico menor. E é importante nós realçarmos, antes de continuarmos a mensagem, que isso acontece conosco muitas vezes na casa espírita. Chegamos na casa espírita, que ambiente maravilhoso, que paz, que luz, que amor. Vamos embora, voltamos com as mesmas preocupações, com os mesmos medos, com as mesmas aflições. Nós hoje podemos fazer do nosso lar a extensão do centro espírita, tendo no lar a mesma paz, o mesmo amor e a mesma serenidade, desde que façamos a nossa parte para recebermos o que necessitamos. Dando continuidade. Desculpem-me, disse bondosa, fixando o olhar no instrutor, preciso atender agora aos meus deveres imediatos. Esteja à vontade, Cecília, falou o orientador com a ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui tão só para visitá-la. Cecília beijou-lhe as mãos e rogou, não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Alexandre sorriu em silêncio e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda. E enquanto ele se mantinha insulado em si mesmo, eu observava a delicada cena. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira e, no mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda, e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro, a quem parecia amar infinitamente. Então vamos dar uma pequena parada aqui para a gente relembrar esse trecho que é muito importante, não é? Então ela diz, Alexandre, agora eu tenho atividades a realizar, mas eu gostaria que você fizesse uma prece. Então Alexandre se recolheu para fazer uma prece. Ela então sentou ao lado da cama e começou a passar a mão sobre a cabeça do marido, em estado espiritual, fazendo uma prece para esse irmão. Veja a importância da prece, André. É verdade, e nós vemos a bênção desse companheiro ter essa mulher na vida dele. Porque se não fosse essa companheira também, muito provavelmente as suas perturbações seriam ainda mais graves. Ela tinha uma função dupla de ser a esposa,
mas também de ser a guardiã deste nosso irmão, dando a ele o amor incondicional que ele precisava para a continuidade da sua trajetória. Continua a narrativa. Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com a celeridade de minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções e, muito particularmente, na zona do sexo, na qual identificara tão grandes anomalias psíquicas. Concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos, lutavam desesperados com os agentes da luz. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço, demonstrava-se calmo e, gradativamente, cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarinho a esposa amorosa, que se conservava maternalmente ao seu lado, e adormeceu jubiloso. É interessante acompanharmos isso, não é? Porque, veja, há um detalhe aqui também que é importante nós percebermos. Os dois espíritos não entraram, mas da onde eles estavam ali fora, eles conseguiam manter um contato vibratório com ele. Quando essa irmã colocou a mão sobre a cabeça em estado espiritual e fez uma prece, esses pensamentos começaram a mudar no rapaz e automaticamente uma paz começou a envolvê-lo e ele então foi se desligando gradativamente do pensamento desses dois espíritos. Olha que coisa interessante, não é? Então é uma outra técnica, é a oração. Agora, já no âmbito de poder auxiliar o próximo, porque ela mantinha a vibração da casa, é o primeiro item. Agora, pela força da oração, ela está conseguindo temporariamente, durante a noite, desligar esses dois espíritos do marido para que ele possa ter um pouco de paz. É interessante, né, André? Muito interessante e corriqueiro na nossa existência. Continua. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos. Dispunha-me a pedir explicações, quando o instrutor me chamou delicadamente, encaminhando-me ao exterior. Fora do quarto, falou-me paternalmente. Já observou quanto devia? Agora poderá extrair as próprias ilações. Sim, retruquei, estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. Não tenha dúvida, prosseguiu o orientador, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Aqui nós vamos ver a grande diferença entre prece e oração. Há uma diferença enorme. A oração são aquelas preces que nós conhecemos decorada. O Pai Nosso, o Ave Maria, o Credo, seja qual oração for que nós tivermos decorado.
Geralmente é feito pelos lábios. Nós já temos ela decorada de tal maneira que nós, então, simplesmente balbuciamos as palavras formando uma oração. E existe a prece, que é essa que nós vamos ver André Luiz receber uma orientação de Alexandre dizendo que é a verdadeira. É aquela pela qual nós emitimos do coração. É aquela que na questão 919A, Santo Agostinho dizia: toda noite eu entrava no meu quarto, fechava a minha porta, fechava os meus olhos, orava a Deus. Fazia um balanço do meu dia. O que eu havia feito de bom teria que continuar, porque é o trabalho cristão. Aquelas pessoas que eu não atendi, que eu maltratei, aquelas pessoas que eu não ajudei, eu teria que no dia seguinte fazer em dobro, porque eu tinha cometido uma falta para com o Evangelho. É esta revisão que Santo Agostinho traz para nós, quando nós fazemos do íntimo do nosso coração, dentro de uma reflexão, que é o que Alexandre vem dizer, o que é a verdadeira prece. Realmente é um ato de louvarmos, agradecermos e pedirmos. E quando feita com amor, quando feita com carinho, quando feita com fé, tem um poder inimaginável para nós os encarnados, ao ponto de André Luiz, já domiciliado no mundo espiritual, ficar encantado e surpreendido. Continua a narrativa. Após breve intervalo, Alexandre considerou, imprimindo mais força ao ensinamento: e você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Descem sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer, os raios gama provenientes do rádium, que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E, em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. É interessante, não é? Quando ele fala para nós dos raios da luz, né? Mostrando a importância do sol dentro das criações divinas, não é? Que é o vegetal, o animal, o mineral, o hominal. A gente vê o quanto interfere em nossas vidas. E aqui ele faz aqui um comparativo das energias que nós podemos emitir. É interessante, hoje nós temos uma praxe no movimento espírita que é o passe, que é exatamente a imposição das mãos. Eu tive lendo um material sobre alguns hospitais dos Estados Unidos que estão fazendo em caráter experimental, mas já com um sucesso bastante grande, onde as pessoas ficam deitadas numa maca e as pessoas fazem oração e as pessoas fazem imposição das mãos exatamente aonde se encontra a doença. E eles estão tendo ali um êxito maravilhoso. Não são espíritas, são cientistas que estudam o magnetismo. E, na verdade, desde 1857, com a praxe espírita, nós já estamos estudando essa questão da imposição das mãos, o quanto ela é importante. Jesus nos legou para a humanidade um trabalho magnífico, aonde ele impunha as mãos e ele disse a Pedro: podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. A questão de 2 anos atrás, tivemos um cientista japonês que tirou o prêmio Nobel da ciência, da medicina, exatamente por provar que a água tem alterações quando ela se encontra num ambiente e esse ambiente tem músicas elevadas, pensamento elevado,
ele percebeu que as células moleculares da água se modificaram e elas tiveram cores diferentes, modificação nas cores, o sabor teve alteração e é uma coisa magnífica, porque nós temos isso dentro de uma casa espírita e não sabemos usar corretamente esse mecanismo maravilhoso que é o mecanismo da oração, do pensamento em prol de nós e do nosso próximo. Vamos dar continuidade nos ensinamentos. A admiração impusera-me silêncio, mas o orientador prosseguiu após ligeiro intervalo. E as emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade, provenientes das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra, em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda a prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energia da divindade. A colocação que o nosso irmão Alexandre faz é magnífica, dizendo que o nosso pensamento é comparado ao sol, que os seus raios possam ter um acesso diante das pessoas que estão ao nosso lado, até mesmo diante de nós mesmos. Eu já disse essa frase e novamente confirmamos, quando Jesus afirma para todos nós, todos vós sois deuses, é porque nós podemos fazer muita coisa, porque nós temos esse cabedal dentro de nosso coração. Precisamos confiar mais em nós, precisamos trabalhar mais conosco mesmo. Eu me lembro de uma pequena história de um homem muito simples, um senhor negro que morava na região do Triângulo Mineiro chamado Mineiro. Era um homem que mexia com ervas medicinais e atendia as pessoas com tanto amor, com tanto carinho. Certa feita, apareceu uma pessoa que estava com um grau bastante avançado de pneumonia e a pessoa então colocou a ele da pneumonia e ele então ouviu e diz assim: você vai fazer um chá de guaco com mel. Explicou para a pessoa olhou para ele e diz assim: mas Mineiro, eu já fiz isso. E Mineiro olhou nos olhos daquela pessoa e diz: agora você vai curar porque eu estou mandando você fazer assim. E aquela pessoa voltou para casa, fez do jeito que havia sido pedido e ele se curou. Veja a fé. A fé daquela pessoa dizer: eu estou mandando, porque eu estou revestido de fé e Deus está comigo. É isso que nós precisamos ter. É isso que nós precisamos estudar um pouco mais dentro do movimento espírita para podermos viver um pouco mais todo esse conhecimento, André Luiz. É verdade. São ensinamentos novos que chegam até nós, iluminando as nossas almas e equilibrando o nosso ser. As elucidações do instrutor calaram-me profundamente no ser, desejando, contudo, certificar-me quanto a outro pormenor da sublime experiência, interroguei: bastará, porém, o recurso da esposa para que nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Alexandre sorriu e respondeu: o socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto
incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele o acréscimo de misericórdia que deverá anexar em definitivo ao patrimônio de sua personalidade por meio do trabalho próprio. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida. A cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Nós vemos esta orientação de Alexandre muito substanciosa. Por mais que a sua esposa, a esposa desse companheiro, a Cecília, o amasse, queria vê-lo bem, feliz, alegre, o combate era dele para com ele mesmo. E a misericórdia poderia ser interrompida se ele continuasse dando o valor que estava dando para aqueles miasmas, para aquela colaboração de um modo vampírico, oriundo por aquelas duas entidades. Não podemos mais perder a oportunidade do tempo, não podemos mais perder a oportunidade do esclarecimento, não podemos mais perder as dádivas que estamos recebendo. E Alexandre deixa muito bem claro, ele tem que fazer a parte dele. Ela está dando o que ela já adquiriu, agora é ele que tem que correr atrás para adquirir patrimônio novo, um novo conceito, uma nova maneira de ver a vida, de encarar a vida, de lidar com os problemas da vida. Ele não pode ficar à sombra da esposa a vida toda. Ele não pode ficar recebendo a migalha da esposa, porque aquilo é um patrimônio dela. Chegou o momento dele lutar para ter o patrimônio dele, espiritualmente falando. Então, que nós possamos nos ver na condição deste nosso irmão. Ah, André, mas eu não tenho desvio sexual como ele tem. Mas com certeza você terá outros desvios tão graves quanto o sexual. A fala impensada, o pensamento desajustado, o julgamento inconsequente, são desvios tão graves perante o alto quanto propriamente dito o desvio desse personagem que nós estudamos desde o capítulo anterior. Ele não se faz diferente de nós. Muda-se os problemas, mudam-se os endereços, mas a temática é a mesma, os desvios que nos levam às frustrações, às perturbações, a necessidade de vermos e encararmos as situações com um olhar diferente. É interessante, não é? Porque André Luiz também pergunta se só ela poderia resolver a situação do marido. E Alexandre diz que ela pode dar uma ajuda muito grande, mas na verdade quem vai ter que dar os passos de se reformular é ele. Veja, por mais que nós tenhamos fé, eu não posso. Por mais que eu ame um filho, uma filha, esposa, por mais que eu ame o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, eu não posso interceder, eu posso ajudá-lo, mas não interceder no seu livre-arbítrio. O vício, ele é o operante do nosso livre-arbítrio. É o nosso livre-arbítrio que faz operar os nossos vícios. É muito fácil de entender isso. Enquanto eu não trabalhar pela minha reforma íntima, eu vou continuar na condição de doentes contando com a ajuda dos outros. Só que chega uma certa hora, essa ajuda passa a não ter tanta finalidade mais. Porque essa irmã vai ajudá-lo, tem o compromisso de fazê-lo, mas não significa que vai ter êxito, porque o êxito só vai ocorrer se ele se ajudar. Por isso que Alexandre encerra o capítulo dizendo, ele é médico de si mesmo. É a autoiluminação, é o autoaperfeiçoamento. Eu não posso dar para as pessoas o que as pessoas não têm condições para receber. Conhecimentos,
virtudes, aprimoramento intelectual e moral é uma aquisição pessoal. Por mais que eu ame este ou aquele, é cada um por si quando o assunto é evolução. É um assunto que desrespeita apenas e tão somente cada criatura humana. Por isso que nós estamos enclausulados conforme as nossas próprias decisões do ontem e do hoje. Não é por culpa de ninguém, ninguém tem a ver com nada a não ser nós mesmos. E o maior interesse, o maior interessado em sair dessa zona psíquica e passar a aspirar novos ares, a respirar novos ares, deve ser cada um de nós. Cecília estava numa posição cômoda. Era uma pessoa que já estava sublimando a sua alma, já estava trabalhando no bem, já estava devotando aos trabalhos domésticos, aos trabalhos sociais. Agora era ele. A parte agora que lhe cabia, por mais que a sua esposa o amasse, por mais que a sua esposa quisesse zelar por ele, ela não podia fazer mais do que ela já estava fazendo. Mas se ele não lutasse, no dia seguinte ele ia de manhã ir trabalhar. Aqueles dois companheirinhos voltariam novamente a poluir a sua mente. Chegaria à noite, lá atacaria a companheira novamente, fazer todo o processo que nós estudamos no capítulo de hoje. Mas passa uma hora dele saturar tanto isto que a ajuda da esposa passa a ser quase que limitada. Os espíritos não penetrarão naquele ambiente por conta dela, mas ele continuará uma presa cada vez mais fácil, cada vez mais similar aos pensamentos daquelas entidades que são afins nos seus desvios morais. Por isso que chegou o momento dele repensar no caminho que ele estava seguindo. Realmente é como ele mesmo, numa conversa anterior com a sua mãe, dizia, como é difícil nós sairmos dessa zona de sofrimento. É interessante que a gente reconhece que é difícil, mas a gente reconhece também que não fazemos nada para modificar. Essa é a grande verdade. Uma coisa interessante é que ele achava que ser médium ia dar a ele uma condição dele se melhorar. Mediunidade não dá condição a ninguém de ser melhor. Diga de passagem, Allan Kardec afirma no Livro dos Médiuns que antes de sermos médium, temos que desenvolver o homem de bem. Não adianta tentarmos desenvolver mediunidade. Com todos esses vícios que nós temos, que a mediunidade vai ser um grande problema em nossa vida. Estamos caminhando para o encerramento de mais um programa e eu gostaria de relembrar os nossos meios de comunicação. Você pode entrar em contato conosco através do Facebook, mande a sua solicitação de amizade para Sérgio Vilar e curta a minha fanpage. Você também, se ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva e ative o sininho. E se você puder, entre na loja virtual, lojacaminhodaluz.com.br, adquira um livro, um CD, um DVD, que estará ajudando a darmos continuidade nesse projeto, que é levarmos o Espiritismo rompendo as fronteiras através da internet. Ao encerrar esse programa, relembramos que esse capítulo foi dividido em 3 programas. Se você está assistindo apenas esse, é importante que você assista os programas anteriores, porque trata-se de um assunto importante e ele foi dividido em 3 programas de 35 minutos cada um. Vale a pena você ver não só os capítulos anteriores, como também acompanhar todo o desenvolvimento de capítulo por capítulo do livro que nós estamos estudando e está aí na sua página do YouTube. Queridos amigos, encerramos mais um capítulo do livro Missionários da Luz e que possamos continuar sempre juntos estudando essa obra maravilhosa pela Lavra de Chico Xavier. Um beijo no seu coração. Muita paz, muita luz e até o próximo programa.